usa máscara. Tá na cara de quem usa máscara. Cuida, tá na cara de quem usa máscara. Sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Usa a máscara salva. Usa a máscara salva. Pra seguir livre em muitos caminhos, agora é hora de estar sozinho. Não ir pra escola ou faculdade e dos amigos sentir saudade. Nas Itopavas ou no Progresso, todos os bairros nesse momento mostrar um gesto de humanidade e proteger os de mais idade. Depois de um tempo rever vocês, em 15 dias, 30 talvez, pensar no outro, não só em ti, que logo, logo nós vamos curtir por aqui. Beijo, cafeteria. Um abraço. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à Live pela Vida, aqui na página da Cafeteria Especial. Para a gente é uma grande honra, uma alegria, mais uma vez nos encontrarmos. Fazemos isso todas as quartas-feiras, então hoje, dia 6 de maio, eu tenho a honra e a alegria de poder passar a palavra para alguém que entende muito mais do que eu de entrevistas. Então seja muito bem-vinda ao grupo, Gisele Scopel, que seja uma estreia maravilhosa conosco. A palavra está com você, seja bem-vinda e um bom trabalho com a gente. Opa, a gente não te escuta. Ligar o microfone. Apertei no lugar errado, passando vergonha. Jorge, prazer estar aqui com vocês, com pessoas de renome que eu conheço, algumas já, e que eu sei que vão trazer muita informação legal pra gente nessa live pela vida. Então é pra gente ficar bem informado sempre, e eu acho que essa é uma das melhores ferramentas, né? Ficar bem informado para combater uma coisa que a gente mal entende direito ainda, né? Posso apresentar os nossos convidados de hoje? Estão aqui então com a gente o infectologista Dr. Amaury Miele. Já tive o prazer de entrevistar algumas vezes, né, doutora Amaury? E a gente vai falar, inclusive, das primeiras entrevistas que a gente conversou. Também o doutor Marco, que é microbiologista, está aqui com a gente, também já conhecia, tenho o prazer de revê-lo aqui. A doutora Vanessa Remodo, que está aqui para trazer muita informação, novidade para a gente vai falar de coisas que nos interessam. Então, que sejam bem-vindos todos vocês. A gente vai falar do coronavírus e, claro, com a participação de quem está aí na internet, poder mandar a sua pergunta, que o Jorge vai fazer as honras aqui e falar as perguntas do pessoal, né, Jorge? Isso mesmo. Maravilha! Estão me ouvindo agora? Sim. Então tá, desculpa que eu faço confusão aqui, né, porque a estreia da pessoa tem que ser marcada assim pela vergonha. Tá ótimo. Bom, vamos falar. Vamos começar falando então, a gente está vivendo assim, além das coisas que estão acontecendo sobre o coronavírus, a gente vê notícias todos os dias, né, de algumas coisas que acontecem à nossa volta, quero trazer isso também para a gente discutir. Mas vamos falar primeiro o que tem de novo aí nessa semana, porque a cada dia a gente se depara com uma situação nova. Por exemplo, hoje a gente soube que havia um ônibus vindo lá do Pará, aqui para a cidade de Brusque, né? Então isso já deixa a gente um pouquinho assustado, porque a gente sabe como é que tá a situação lá no Pará, isso nos assusta. Mas vamos falar o que tem de novidade, então, para essa semana. Quem pode começar, a doutora Vanessa? Vamos lá. As novidades dessa semana, no laboratório, a gente tem tido, cada dia que passa, um aumento grande pela procura de exames, tanto de pacientes sintomáticos como de pacientes assintomáticos, e a gente ainda percebe uma certa confusão que a população faz com relação à diferença entre os testes rápidos
e o teste de RT-PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico, que é o exame que a gente faz. Então, tem ainda muitas dúvidas de qual é o melhor momento para você fazer o exame de RT-PCR, ou uma sorologia, ou um teste rápido, e a gente percebe que não tem ainda uma consolidação, por ser exatamente o vírus muito novo, e você não tem, apesar dele estar sendo exaustivamente estudado, mas você não tem estudos ainda a longo prazo que possam fundamentar de uma forma mais assertiva o melhor momento para essa coleta, ou por que muitas vezes a gente segue com o paciente PCR positivo depois de 30 dias de sintomas. Então, a gente ainda tem uma certa dúvida, doutora Mauri, com relação a isso, né? Qual é o melhor momento para fazer um exame de RT-PCR? Ou qual é o melhor momento para fazer uma sorologia? Ou qual é o melhor momento para fazer teste rápido? O teste rápido é válido mesmo? A gente ouve, assim, o CDC não recomenda, né, a utilização de teste rápido exatamente por ter tanto falso positivo quanto falso negativo, e uma discrepância muito grande com relação ao que o fabricante informa de sensibilidade e especificidade e aquilo que, de fato, a gente vê na clínica. Doutora Mauri, o que a senhora acha com relação a essa dúvida com os testes rápidos e o teste de RT-PCR e sorologia? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Marco. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gisele. Boa noite. Faz tempo que eu não vi a Gisele, como ela falou, como ela apresentou no início. Eu já tive o prazer e a honra de estar com ela por algumas vezes, não só falando de coronavírus, mas também de outros assuntos na infectologia. Eu queria fazer uma pequena abertura nessa nossa live, como eu enfatizei na semana passada. O nosso foco é ciência, né? Nós estamos trazendo evidências, nós estamos trazendo tudo aquilo que a ciência tem mostrado para nós, a gente tenta codificar isso e trazer essa informação para que a gente tenha a conversa mais informativa possível. Eu tive um feedback muito bom na nossa primeira live, muitas pessoas me abordaram, parabenizaram a nós pela iniciativa, e é assim que a gente vai seguir. Nós vamos seguir com a ciência ao nosso lado. Eu li uma coisa muito interessante, Vanessa, antes de responder a tua pergunta hoje, um artigo do Boston Globe, que é um jornal de Boston, um artigo muito bem escrito, que ele fala que é muito importante o momento que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, que a gente tem um equilíbrio entre modelo e evidência, né? O que é modelo? Modelo é tudo isso que a gente está vendo, prevê-se que daqui a um tanto tempo a gente vai ter um determinado número de casos, o Brasil deve se tornar o próximo epicentro, é o que foi notícia, né? Uma coisa nova, o Brasil como um provável novo epicentro, até superando os Estados Unidos. Isso são modelos. Os modelos, eles são bem pragmáticos, né? Agora, as evidências, elas vão dizer se esses modelos realmente a gente pode acreditar. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante do ponto de vista de conhecimento, de surpresas, de dados surpreendentes, de comportamento do vírus, tanto laboratorial, falando em PCR, que eu já vou entrar para tentar responder a nossa dúvida, né? Quanto sorologia, quanto clínica. A cada semana a gente se surpreende com uma manifestação clínica. Agora está se falando do Covid Foot, que é o pé do Covid. São manifestações que acontecem nas articulações dos pés, ou principalmente nas articulações distais, semelhante a uma doença inflamatória. Isso não era visto. Estamos vendo manifestações cutâneas. A dermatologia tem sido chamada para dar diagnóstico de lesões por Covid. Então, é uma diversidade absurdamente enorme. Então, respondendo, entrando um pouco nessa questão do PCR, que é super oportuna, né? O que a gente tem visto, o que eu tenho lido? Primeiro, nós sabemos que o paciente, vamos pegar um paciente que ele tenha contraído a infecção hoje, mais ou menos, se ele desenvolver sintoma, ele vai ter sintoma entre 3 e 7 dias depois do dia que ele teve o contato, a exposição. Nós sabemos que 24 horas antes, até às vezes 48 horas antes, esse paciente já tem carga viral, ele já está eliminando o vírus. Ele já é um indivíduo transmissor. Então, tem feito uma correlação, eu acho que a Vanessa depois pode falar sobre isso, de que mais ou menos 1 milhão de cópias virais seria um corte para a gente determinar se esse indivíduo é infectando
é infectante e que também ele teria o teste positivo. Então, esse início da sintomatologia, ou até um dia antes, seria um momento de pico. E tem-se visto que esse pico acontece no início dos sintomas e depois cai progressivamente. Então, há uma tendência de que o indivíduo com 7 a 10 dias de sintoma, a gente tenha um teste com uma probabilidade de vir negativo, né? Então, esse período inicial, vamos dizer assim, esse período crucial de 4 dias, pegando 2 dias antes, 2 dias depois, ou até 3 dias depois do início do sintoma, seria um momento interessante para a coleta. E aqui ressaltamos, né, Vanessa, uma coisa que nós conversamos hoje, a importância da coleta bem realizada. Buscar o material adequadamente, técnica correta, com envio ao laboratório, para que o laboratório possa ter a fidelidade de detectar ou não detectar o material genético naquela amostra. Muitas vezes, uma amostra mal coletada não vai levar para o laboratório, isso serve inclusive para a própria sorologia, para a própria microbiologia, né? A gente discute isso muito no hospital. Um material inadequadamente coletado, ele pode resultar num teste falso negativo. E outra coisa, rapidinho para completar, eu acho que todo mundo viu, a maioria das pessoas já leu sobre isso. Na Coreia do Sul está havendo uma provável reinfecção, pessoas que tinham testes negativos voltam a ter testes positivos com 20, 30, 35 dias, 37 dias de evolução, e a própria Coreia veio a público, através do seu Departamento de Saúde, do seu Ministério da Saúde, colocar que esses exames eram exames que tinham dado positivo e que provavelmente refletiam fragmentos do vírus ainda detectáveis. A Vanessa pode falar sobre isso. Como o teste é muito sensível, muito específico, ele acaba tendo, se você tiver fragmento do vírus, ou seja, você já não tem mais o vírus ali, o paciente já resolveu o seu problema, ainda é possível detectar. Então, nós estávamos discutindo exatamente isso há um tempo atrás. Será que é necessário fazer exame para liberar esse paciente para voltar a trabalhar, né? O período que se recomenda que ele fique afastado é 14 dias. Será que eu tenho que fazer um teste com 14 dias para liberar ele para o trabalho? As evidências mostram que não. Que se esse teste vier positivo, isso pode apenas indicar fragmento viral e não vírus por inteiro, representando que ele não teria mais, então, uma determinada carga viral suficientemente para ser um transmissor. Espero ter sido claro. Depois os nossos ouvintes aí do Facebook podem fazer alguma pergunta para a gente esclarecer melhor. Eu tenho uma perguntinha já aqui, uma perguntinha acho que combina com o que você falou agora, Mauri. A pessoa perguntou o seguinte, não sei o nome dela aqui, aparece sua identificação na frente. Fala-se de números maiores do que são apresentados. No que pode se basear essa ideia de números maiores e se isso realmente está acontecendo? Eu respondo? Pode ser? Marco, acho que você pode responder. Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite de estar novamente aqui, junto com vocês, para conversar um pouco com o coronavírus. Bom, quando você fala em números maiores, é porque é impossível você testar todo mundo, fazer testes em todo mundo. Então, logicamente, estatisticamente, você consegue dizer tantos positivos de uma população, isso aí 8, 10 vezes mais de pessoas que estejam contaminadas ou em contato com esse vírus. Então, isso não é o coronavírus. Isso é qualquer doença com vírus, você tem essa estatística. Sempre ela é subnotificada, porque as pessoas não procuram. Isso vale para diabetes também, isso vale para hipertensão, ela sempre é subnotificada. Espero ter respondido a pergunta. Ok. Posso completar? assim... À vontade. Nós sabemos que existe um número muito grande de indivíduos assintomáticos. Na verdade, a gente entende que a grande população de indivíduos que foi infectada pelo vírus, ela não vai apresentar sintoma ou vai ter uma sintomatologia bastante leve. Então, você não vai fazer diagnóstico da infecção nesses pacientes. Nós só vamos ter uma ideia do índice real de infectividade de indivíduos que foram infectados quando nós tivermos um teste sorológico confiável e que nos mostre
que o anticorpo que esse indivíduo estiver apresentando representa uma infecção anterior. Isso nós discutimos na semana passada, mas é muito importante. Por hora, não temos um teste confiável que possa ser aplicado em massa na população para saber qual é o falta preparo técnico, falta conhecimento, então eu sou totalmente contra. Bom, o teste rápido, todos nós já, quem trabalha em laboratório, nós conhecemos o teste rápido porque nós trabalhamos com alguns testes rápidos dentro do laboratório. Ele é um teste com problemas de interpretação, ele é um teste com problemas pré-analíticos e ele, entre os testes imunológicos, ele é o que mais apresenta dificuldades para ser realizado. Não tecnicamente, mas para interpretação, para coleta e para você interpretar esse resultado. Portanto, ele é muito importante, ele pode ser usado para epidemiologia mais tarde. Agora, para diagnóstico, tanto o FDA como a Anvisa, eles não preconizam esse teste para diagnóstico. Eu não sei se foi um anseio de colocar teste no mercado, então nós tivemos basicamente 25, na primeira remessa, foram 25 testes diferentes de imunocromatográficos colocados no mercado e, como era dito, que era um diagnóstico. Então, esse teste não é para diagnóstico, ele tem falhas falsos positivos, ele tem falhas falsos negativos, ele não é um teste para diagnóstico. Espero que tenha respondido. Ou seja, melhor esperar o teste que a doutora falou, né? Que é o. Como é que é o nome, doutora? PCR? O RT-PCR. RT-PCR. Esse que é o confiável. É o Bom, padrão gente, ouro para o diagnóstico, né? E que seria o ideal para todo mundo. Infelizmente não dá para fazer, mas vamos continuar. Hoje a gente está vendo aí um número ainda, infelizmente, crescendo de infectados com o Covid-19. A gente, muito no início, a gente ouvia-se sobre a questão de serem idosos, né? Que era o público mais fragilizado que seria infectado. Hoje, a gente pode falar sobre um perfil de quem pode ser infectado, quem está no grupo de risco. Tem pessoas que são mais acometidas, ou isso já se transformou numa inverdade? Todo mundo pode sim ser infectado. Hoje mesmo eu ouvi a notícia de uma menina de 16 anos que faleceu, né, aqui no Brasil. E então, quer dizer, jovens também sendo infectados. Não me lembro agora se ela tinha alguma doença que podia ser agravante, né? Mas o perfil desse público sendo infectado pelo Covid-19, tem algum? Eu vou responder a parte que compete, a parte clínica, né? Na verdade, infectado, qualquer pessoa pode ser, né? Há uma diferença entre infecção e doença, né? Infecção é você entrar em contato com um agente infeccioso, interagir através da formação de anticorpos com esse agente, e desenvolver doença é uma condição imunológica, né? Isso segue desde o resfriado comum até uma infecção gravíssima, uma septicemia, por exemplo. É necessário um equilíbrio entre a defesa e o agente invasor. É necessário entender o quanto o agente invasor é agressivo ou não. A gente chama isso de virulência, é uma relação entre o agente invasivo e o nosso organismo. Gisele, eu vivi o início do HIV no Brasil e nós crescemos, né, na profissão ouvindo o chamado grupo de risco. Acho que todo mundo se habituou a falar do HIV como grupo de risco. No início, os homossexuais, masculinos, na época, os hemofílicos, por causa das transfusões de sangue, os usuários de droga injetável. Foi um rótulo criado e, de fato, naquele momento, algumas dessas populações eram mais suscetíveis mesmo a contrair o vírus pela forma como o vírus era transmitido. Eu não gosto muito de grupo de risco,
E o coronavírus veio com esse rótulo. Eu entendo que a gente tem pessoas com comorbidades. Você pode pegar, por exemplo, indivíduos com 65, 70 anos, plenamente saudáveis, absolutamente saudáveis, e um indivíduo de 30, hipertenso, diabético, obeso e fumante. Tá? Então, focar só na idade me parece uma coisa um pouco perigosa. Tá? Há, claro, uma queda da imunidade, nós chamamos isso na infectologia de imunossenescência. A partir dos 65, 68 anos, todos nós vamos ter essa imunossenescência. Vamos ter uma queda do nosso sistema de defesa. Não necessariamente é suficiente para levar a uma infecção grave, pura e simplesmente fator etário. Tá? Agora, claro, nós temos uma população que está envelhecendo, que nós temos mais longevidade, mas não temos necessariamente uma qualidade de vida. Então, é comum que as pessoas idosas, acima de 65 anos, tenham problemas de hipertensão, que ele não cuida direito, um diabetes que ele não cuida adequadamente, e por aí vai. E temos relatos, como você mesmo colocou, de pessoas jovens, aparentemente saudáveis, contraem o coronavírus e desenvolvem um quadro grave, podendo até chegar a óbito. A questão que fica é a seguinte, isso é a experiência da minha vida profissional lidando com infectologia. Nós acreditamos que qualquer pessoa que desenvolve uma infecção grave, ela tem algum problema imunológico. Né? Ou seja, houve ali, entre o agente invasor e essa pessoa, e o sistema imunológico, alguma coisa que não funcionou. Só que muitas vezes a gente não consegue determinar o que é isso. Né? A gente ainda está longe de ter um diagnóstico de como o nosso sistema imunológico realmente funciona. Nós temos alguns testes hoje no mercado, mas não conseguimos esmiuçar o nosso sistema imunológico de uma maneira adequada. Então, é possível que o indivíduo que tenha 30 anos que se apresente aparentemente saudável, naquele momento ele precisou usar o sistema de defesa dele. Então, é possível, sim, né, que pessoas mais jovens desenvolvam quadros graves. É possível, sim, que pessoas idosas, sem nenhuma comorbidade, desenvolvam quadros graves. Por isso que nós insistimos que a prevenção é para todos. Né? Essa conversa de que eu sou atleta, eu tenho passado de atleta, comum que a gente ouve por aí, eu estou imune, cuidado com isso. Tenham muito cuidado. Todos nós somos suscetíveis. O ideal é não nos expormos. E se a gente se expuser, que a gente tenha um sistema de defesa que funcione bem. Então, acho que a gente pode mudar grupos de risco para pessoas com algum tipo de comorbidade. Estas teriam uma maior chance de desenvolver um problema mais sério. Eu só vou engatar uma pergunta que veio agora, que tem a ver com um pouco da fala anterior, que a Gisele também perguntou ali, né, fez a conversa com a Vanessa, ligada com o PCR. Continua valendo a não indicação do PCR para pessoas assintomáticas? A indicação do exame eu prefiro deixar com a doutora Mauri, a resposta, né? Porque assim, o melhor momento para você realizar um exame é de acordo com a indicação médica. Claro que por ser um exame diagnóstico, a gente, enquanto laboratório, a gente faz, se o paciente desejar, saber se de fato ele possui ou não o vírus em replicação, em atividade. Mas sempre que nos perguntam qual é o melhor momento para fazer, né? Eu estou assintomático, ou o que eu deveria fazer? Eu aguardo ter sintoma, tive contato com uma pessoa sabidamente positiva há 3 dias, faço o teste hoje, faço o teste depois. A indicação para você realizar um exame, seja ele qual for, continua sendo conforme a indicação do médico. Posso dar uma opiniãozinha aí? Assim, nós temos que saber o momento de pedir o exame e que exame ele vai ser pedido. A que momento? Então, você tem o PCR, RT, e depois você tem as sorologias. Então, cada um tem o seu momento de fazer. O problema de você fazer o PCR em pacientes assintomáticos a quantidade de vírus que esse paciente tem, ela é muito baixa para o limite do teste. Isso vai fazer com que o teste saia negativo. Aí isso vai dar uma falsa segurança ou
uma falsa segurança a esse paciente. Fazer um teste sorológico só para ver se ele teve contato ou não com esse vírus. Então, seria basicamente uma dosagem de IgG. Então, tem que saber muito interpretar esse momento, e eu concordo com a doutora Vanessa, clinicamente é o médico que tem que pedir esse exame, analisando o paciente. É você, Amorim. Obviamente que se nós fôssemos realizar testes em pessoas sintomáticas, teríamos que testar a população inteira, e nenhum país faz isso, a não ser a Islândia, né? Que tem 304 mil habitantes e que está num processo de testar toda a população. Mas é inviável, do ponto de vista prático, que se teste todo mundo. É claro que nós temos que ter critério, eu acho que aí é importante que o médico, espero que tenha alguns colegas médicos que estejam assistindo essa apresentação, não cedam à ansiedade que muitas pessoas têm, como a doutora Vanessa falou. Eu tive um contato com uma pessoa suspeita, devo fazer o exame ou não, e aí caímos nesse risco, né, Marco, que você colocou muito bem, de repente não detectar o vírus, porque ainda estaria no período ainda de incubação, né? Há um período aí de 14 dias, em média, que a gente considera como período de incubação. Então, a recomendação clássica hoje é coletar o exame em pessoas que tenham algum sintoma. E, só renovando aquilo que a gente falou na semana passada, existe hoje uma pleiade de sintomas que a gente tem que estar atento, o médico tem que estar atento. E nem sempre é aquele sintoma clássico da falta de ar, da tosse, da febre. São os 3 sintomas clássicos do Covid, né? Nós temos que juntar a esses sintomas a perda do olfato, a perda do paladar, que é muito comum. Várias pessoas têm relatado isso para mim, que a primeira coisa que perceberam sumiu, não sinto mais cheiro, não sinto mais gosto, né? Este é um momento interessante de coleta. O indivíduo que tem dor de garganta, que começa a fazer uma dor de garganta, quadro de dor no corpo, né, que a gente chama de mialgia, esse indivíduo é um candidato a fazer a coleta também. Agora, testar por testar, sem ter sintomas, a gente precisa ser muito cauteloso. A gente pode incorrer no risco realmente de dizer, não, tudo bem, teu exame está ok, está tudo certinho, e dispensar um paciente que depois de 2 ou 3 ou 4 dias passa a ser sintomático. Então, concordo, acho que é o bom senso, e a gente espera que realmente a gente não ceda à ansiedade do paciente. Às vezes uma boa conversa, uma elucidação, uma explicação, eu diria que é o melhor teste que esse paciente pode fazer. Até porque, né, doutora, a gente percebe que qualquer sintoma, às vezes um resfriado normal, uma dor de garganta que é comum agora nessa alteração de clima, o pessoal vai ficar bastante assustado, né? Vai querer fazer o exame imediato e isso só vai sobrecarregar o que já não tem condição de fazer. Mas voltando ali um pouquinho na questão de grupo de risco, que já sabemos então que todo mundo é um indivíduo capaz, possível de se contaminar com o Covid-19, o que me preocupa nessa situação em que todo mundo está muito nervoso, ansioso e todos esses sentimentos que acabam afetando a nossa imunidade, isso pode ser um problema, já que a gente fica estressado, né? Essa questão de ficar em casa, não vai trabalhar, fica com criança em casa, não vai para a escola, né? Toda essa mudança na nossa vida gerou um estresse gigante na população do mundo todo. Essa questão pode também baixar a imunidade, a gente acabar sendo mais suscetível ainda por conta dessa baixa da imunidade? A Organização Mundial de Saúde, ela define, né, que a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Essa é uma definição, né? Salvo outra nova, essa definição é antiga, ela ainda ela é aceita universalmente. Obviamente que o indivíduo estressado, e a gente entende estresse como uma coisa muito mais importante do que a palavra estresse se tornou, ela se vulgarizou demais hoje em dia, né? Mas o estresse afeta cortisol, por exemplo. Você pode usar o cortisol, que é uma medida, o Marco pode falar sobre isso em seguida, que pode ser, de certa forma, correlacionar o nível de estresse que essa pessoa tem. Gisele, existem muitas revisões sobre estresse e imunidade. Nós podemos dizer assim, tem um link sim, existe uma ligação.
Por exemplo, onde a gente vê isso muito, na minha prática médica, pessoas que têm herpes labial ou herpes vaginal. É muito comum essas pessoas terem herpes quando tem crises de estresse, um TCC, o casamento, ou o casamento que está acabando, né? Isso é muito frequente. A gente percebe essa relação que ela é bem pessoal, ela é plenamente ligada a como a pessoa lida com isso. Essa questão que a gente vive hoje, né, de um estresse constante, nós mesmos, da área de saúde, a gente vive uma ansiedade em relação a tudo que está acontecendo, ela precisa ser balanceada, né? A gente precisa ter mecanismos de escape. Eu acho que nenhum de nós aqui é uma expertise em como administrar isso. Talvez um próximo convidado possa nos ajudar, né? Como administrar esse momento que a gente está vivendo, mas não há dúvida que a saúde passa pelo estado mental. Ok, eu queria ouvir a opinião dos meus dois colegas de bancada aqui. Eu acho que, assim, extremamente pertinente o que o senhor falou, doutora Mauri. Mas, assim, por outro lado, eu acho que a gente sempre tem que também tentar entender que se a gente está vivendo esse novo momento, tentar fazer desse novo momento, enfrentar da melhor forma que a gente consegue. Eu sempre costumo dizer assim, se está chovendo lá fora, por mais que você queira, não vai ter sol. Você tem que ter calma, paciência, aguardar o sol chegar. Por mais que você se revolte, que você não queira, que você não aceite, a forma como você lida com aquilo que você não consegue alterar tem um impacto muito grande, né? Impacta na nossa felicidade, impacta na nossa vontade de continuar fazendo as coisas, impacta na nossa saúde, tem um impacto muito grande, inclusive, claro, né, na imunidade, enfim, na imunidade, na relação pessoal, e aí por aí vai. O coronavírus, ele mudou a nossa vida. Nós estamos nos adaptando. Nós saímos de uma rotina que nós víamos normalmente e ele nos colocou dentro das nossas casas para conviver com a nossa família. E nós estamos achando isso estranho. Nós estamos achando estranho conviver com os nossos filhos do dia a dia, nós estamos achando estranho conviver com a nossa esposa, com nossos maridos do dia a dia, nós estamos reaprendendo isso. E esse reaprender, isso vale para o nosso organismo também. Ele também está se adaptando a isso. Então, eu tenho uma impressão que nós vamos ter um novo mundo depois do coronavírus. Nós não vamos conhecer o mundo que nós vamos ter o mundo que nós conhecemos. Vai ser um mundo de relacionamento mais próximos, vai ser um mundo de mais pessoas, vai ser um mundo bem diferente. E nós estamos aprendendo a viver novamente isso como os nossos avós faziam, família conversando, a casa cheia, com a família de casa, nós estamos aprendendo a fazer isso. E nós estamos se adaptando, nós e o nosso organismo. É isso que eu penso. Perfeito, doutor Marco. Eu acho que essa definição de vocês todos foi, assim, acho que é o resumo do que eu venho pensando, acho que muita gente também. A impressão que eu tenho é que o nosso mundo, a nossa vida, ela vinha descendo ladeira abaixo, né? Tava vindo ladeira abaixo, a gente não conseguia mais dar conta, era todo mundo que você conversava dizia, tô na correria, não tinha tempo para conversar com um amigo, para sentar, né, dar atenção. Hoje o que a gente vê? Que o celular ficou chato, ninguém mais consegue ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa ali. E aí a gente vê essa percepção, né, de que existem pessoas à nossa volta. Talvez esse Covid, apesar das mortes que a gente tem que enfrentar e que isso é lamentável, talvez seja uma forma de olhar, ter um outro olhar para a vida que a gente estava se perdendo, né? Eu tenho a impressão de que a gente estava, assim, se perdendo. E aí a doutora Vanessa falou de uma nova rotina. E eu queria justamente falar sobre isso. As pessoas ficam assim, quando que a gente vai voltar à rotina? Quando a gente voltar à vida normal, como vai ser essa nova rotina? Que nova rotina é essa? Além de todos os hábitos que a gente vai mudar, com certeza, será que também na questão de saúde a gente vai ter que repensar? Por exemplo, eu acho que ninguém mais vai tratar o simples ato de lavar a mão como uma coisa esporádica, né? Vai ser um hábito que vai estar no nosso dia a dia mesmo. Essa nova rotina, para vocês, como é que vai ser?
Eu confesso que eu estou um pouco pessimista em relação à nova rotina. Talvez isso choque um pouquinho aqui o que eu vou colocar. Se a gente se basear, novamente eu volto na minha conversa inicial, os chamados modelos e evidências, os modelos não são nada interessantes. O que pode mudar a pandemia? É remédio ou vacina? É isso que resolve. As perspectivas de vacina, como é que estão? Otimistamente falando, temos hoje 3 vacinas sendo testadas nesse momento. Né? Se elas derem certo em segurança e eficácia, outubro, mais ou menos, vamos ser bem otimistas aqui, outubro. O problema depois é aplicar isso, é produção em massa e contando que essa vacina tem um efeito protetor que a gente nem sabe se a imunidade do coronavírus protege de fato ou não. Eu acompanho muito virologistas fora do Brasil e eu acompanho muito a doutora Lauri Garret, que para mim é uma referência em virologia. E a Lauri Garret é uma espécie de uma guru. E tudo que ela fala bate. Ela tem livros interessantíssimos e ela fez a previsão desse tipo de pandemia que a gente está vivendo. E ela tem uma ideia que em 3 anos a gente não se vê livre do coronavírus. Essa é a ideia dela hoje, atual. Então teria que mudar muita coisa cientificamente para a gente voltar ao normal. Essa vida normal, Gisele, eu quero retomar um pouquinho a fala do Marco, eu quero voltar para a vida que eu tinha antes. Eu acho que não sei, eu não sou muito otimista com uma nova vida. Eu quero voltar para a vida que eu tinha antes de começar esse problema todo. Eu ficaria feliz em voltar àquela vida anterior. Mas eu estou preocupado em voltar nessa vida anterior. É assim, quando é que a gente vai parar de usar máscaras, por exemplo? Quando é que a gente vai parar de temer o outro como um provável agente transmissor? Né? Quando é que nós vamos voltar ao convívio, à sociabilidade, a eventos e a tudo que nós fazíamos? Quando é que a gente vai voltar ao cinema, por exemplo? Então, nesse panorama que nós temos hoje, e a maneira como o Brasil está encarando a questão do coronavírus, especificamente Santa Catarina, nós estamos em vigência de um aumento de casos, não sabemos qual é o nosso pico, não sabemos quando vamos atingir esse pico, e vamos pensar que teremos um pico, teremos um platô e teremos uma queda. Quanto tempo isso leva? Otimistamente falando, até setembro, provavelmente. Veja, se não houver mudanças farmacêuticas ou de prevenção. Então, me preocupa muito essa nova vida, porque talvez a nossa nova vida seja uma vida de adaptação e de convivência com esse vírus através de ondas, de surtos, que alguns autores defendem. Que nós estamos vivendo uma primeira onda, podemos ter uma segunda onda, podemos ter uma terceira onda, e quase que viver uma vida de pleno alerta. Ou seja, mais ou menos, eu não quero ser, veja bem aqui, o guru da desgraça, mas não sei se a gente não vai usar máscara como a gente usa cinto de segurança hoje em dia. Sabe? Como os japoneses, os orientais usam máscara rotineiramente nos metrôs de Tóquio, etc. e tal. Eu gostaria de ter essa resposta, mas quando eu busco essa resposta, ela é sempre pessimista. Isso me afasta um pouquinho, eu fujo um pouco desse futuro, que me parece bastante preocupante se a ciência não resolver esse problema através de imunização, que seria talvez a melhor maneira de resolver o problema da... Nós temos falado bastante, né, Amaury, Marco, Vanessa e Gisele, da expectativa com relação à vacina. Né? É um assunto bastante recorrente e voltou aqui entre as perguntas que apareceram para a gente. 2 foram muito parecidas, vou tentar fazer então as 2 em conjunto. É possível fazer uma correlação de que a vacina pode ter eficácia diferente em cada pessoa? E isso pode ser um problema para nós, o fato de a vacina não ter a mesma reação, a mesma eficácia, o mesmo resultado, por cada um de nós temos um organismo próprio, diferente, com constituições exclusivas, né? Sim. Pega o exemplo, por exemplo, da vacina da influenza. A vacina da influenza, essa vacina que todos nós recomendamos seja feita anualmente, ela, em
tem uma proteção em adultos de 45%. Em crianças, ela protege melhor, 60%. Então, é provável que uma vacina que está sendo desenvolvida, quando você estudar em determinadas faixas etárias, você pode ter respostas imunológicas diferentes. Porque a criança tem uma resposta imunológica, o adulto outra, o indivíduo diabético tem outra. Então, é provável que a gente tenha diversidade de resposta. Porém, veja bem, para sintetizar, uma vacina, Jorge, ela nunca pode ser vista só individualmente. A vacina é um ato coletivo. Quando eu falo em 45% de proteção da influenza numa população adulta, suponhamos que Blumenau inteira se vacine contra a influenza. Eu vou ter 45% arredondando da minha população protegida. Essas pessoas que estão protegidas não vão pegar o vírus, não vão passar para outras. Então, você acaba protegendo aquele que não foi protegido pela imunização. Então, a vacinação é um ato social. Ela não pode ser vista individualmente. Mas essa pergunta que foi colocada aí, ela é pertinente. Ela é plenamente pertinente. Existe, sim, diferença de resultado de acordo com faixas etárias. Isso serve para na maioria das vacinas, né? Mas a influenza nos dá esses resultados todo ano. A gente sabe que fica mais ou menos nessa diferença entre crianças e adultos. Obrigado. Eu ouvi hoje falar que o Covid ele já existia, né? O vírus já existia aí às dezenas e, óbvio, com muitas mutações, e esse veio mais agressivo. Aí a gente pensa, né? E eu não quero que o doutor Amaury responda, que eu fiquei triste já que o nosso futuro não está muito bom na visão dele. Eu espero que o senhor esteja errado, apesar de eu acreditar em tudo que o senhor diz, tá, doutora Amaury? Mas, com essas mutações que a gente vê, né, de outros Covids, por que esse veio tão agressivo? E aproveitando isso, então, se a gente superar o Covid-19, não estamos isentos de uma outra versão do vírus também vir tão agressiva quanto esse, ou pior? Vanessa. Cada vez que o vírus, principalmente o vírus RNA, que é o vírus do SARS-CoV-2, do Covid-19, cada vez que ele tem uma replicação, ele está fazendo erros. Muitas vezes são erros inviáveis à própria replicação e muitas vezes são erros, não erros, mas adaptações ao próprio ambiente que seleciona, né? Pressões ambientais que vão pressionar esse vírus para que ele prossiga a replicação. O objetivo dele é sempre continuar replicando e continuar infectando, enfim, esse é o objetivo do vírus e de outros organismos vivos, não é o caso do vírus, mas o objetivo do vírus é esse. Então, à medida que você vai tendo pressão do meio ambiente, pressão do ambiente que o vírus está inserido, ele vai se tornando mais resistente tanto a medicamento, enfim. Então, a gente não está livre, não só do coronavírus, pode aparecer outras versões do coronavírus bem diferentes. Aliás, a gente acompanha diariamente, ele tem um índice de mutação extremamente alto. Hoje, o organismo, o vírus que a gente conhece, que é o patógeno humano mais mutante, é o HIV. Mas o SARS-CoV-2 tem um índice de mutação extremamente alto. A gente tem um conhecimento muito pouco ainda, apesar de ser um vírus muito estudado, mas a gente a gente tem menos de um ano desse vírus, né? A gente está 6, 7 meses com esse vírus sendo estudado. Então a gente não sabe para onde que está sendo direcionada, né, esse tipo de mutação. A vacinação, ela vai ser efetiva no sentido de promover uma imunidade permanente ou vai ter que ser de forma sazonal, como já é com o vírus influenza, o H1N1, enfim, você tem que periodicamente fazer novas campanhas de vacinação, porque vão surgindo novas versões do vírus. A gente não sabe isso ainda, a gente está aprendendo ainda muito com o coronavírus. Deixa eu só completar um pouquinho o que o Amaury e a Vanessa falaram. É assim, o SARS-CoV-19, esse é um vírus novo. Não é um vírus, uma mutação que veio do MERS ou do SARS. Ele é um vírus novo. Ele teve uma mutação.
teoricamente, que veio do morcego para o ser humano. A família coronavírus nós conhecemos, mas este vírus em especial, que saiu agora na China, o SARS-CoV-19, esse é um vírus que teve uma mutação e contaminou o ser humano. Então, é por isso que é tão difícil nós convivermos com ele. Nós não temos uma imunidade com ele, nós não tínhamos testes para esse vírus. A resposta imunológica do ser humano para esse vírus, nós estamos puxando a mesma resposta que o MERS fez, a mesma resposta que o SARS fez, nós estamos jogando para esse novo coronavírus. Só que com um probleminha. Se vocês olharem os últimos trabalhos, os primeiros trabalhos, nós dávamos uma resposta imunológica em 7 e 15 dias. Hoje, nós já estamos lendo que essa resposta imunológica de IgM, ela já pode ser para 12 dias. Uma resposta de IgG já pode ser para 20, 25 dias. Quer dizer, é um vírus que está nos ensinando a trabalhar com ele. É um vírus novo, que chegou agora de uma família de vírus que nós já conhecíamos. Mas como toda família, tem elementos diferentes nisso. Fica bem claro que é um vírus novo que nós estamos trabalhando. Justamente por ele ser desconhecido, exigir um tempo para conhecê-lo, né, doutor Marco? Vocês acham que, por exemplo, hoje já 3 estados no Brasil já instituíram o lockdown, que é uma medida mais rígida de isolamento. Voltando na informação que a doutora Mauri nos trouxe, né, relembrou que talvez Santa Catarina tenha aí o seu pico de contaminação, aí seja o próximo epicentro da contaminação. Vocês acham que as medidas para que a gente possa frear e talvez diminuir aí a curva de contaminação seja também aqui uma medida mais rígida? A gente pode ver de repente voltar àquela questão de fechar comércio e toda a situação que a gente já viveu aqui no início, né, tentando evitar essa contaminação. A gente pode também chegar a um nível como outros estados e outros 3 como lockdown? Deixa eu fazer uma conversação que é muito importante. O que a gente tem de evidência nesse momento? Acho que está dando. Desligar o microfone. Agora, assim, o que nós temos de evidência nesse momento? O que funciona? Como eu falei, na ausência de vacina e na ausência de remédio antiviral, o que nós temos que fazer? Isso está claro, é evidência científica comprovada. É isolamento, ou seja, voltar a um status semelhante àquela primeira semana que tivemos aqui em Blumenau, né, com abertura apenas de serviços essenciais. Segundo, testagem, identificar as pessoas sintomáticas. Terceiro, fazer o rastreamento desses indivíduos, rastrear os contactantes e isolar essas pessoas. Se nós não fizermos essas medidas conjuntamente, veja, apenas isolar sem testagem, ou apenas testar sem isolamento, ou apenas testar sem rastrear, essas medidas não vão funcionar. Os estudos são claros. Quando eu aplico as medidas, essas 4 medidas conjuntamente, nós conseguimos ter um índice de controle de 80%. O que significa isso? Um indivíduo, normalmente hoje, vai passar para mais 3. A gente chama isso de índice de transmissibilidade. Eu, infectado, passo para mais 3, que passa para mais 3 é um crescimento exponencial. É dessa forma que a gente vê, né? Na hora que eu diminuo essa transmissibilidade para menos de 1, ou seja, na hora que eu, infectado, transmito para menos de uma pessoa, pode parecer uma coisa meio absurda falar menos de 1, né? Mas, ou seja, eu deixo de transmitir, na verdade, isso, né? Eu diminuo sensivelmente, a epidemia acaba. Os países que conseguiram declarar que a epidemia foi extinta, exemplo recente, Nova Zelândia, exatamente fizeram esse tipo de abordagem. Claro, nós temos um país continental. Se perguntarem assim, é possível fazer isso no Brasil? É difícil, eu diria.
Mas eu acabei de ver, agora, ontem, o exemplo do Vietnã. O Vietnã é um país que faz fronteira com a cidade de Wuhan, na China, que foi a origem de todo esse processo. O Vietnã não tem nenhuma morte até agora. Eles têm 380, 370 casos. O que eles estão fazendo? Eles estão identificando, estão levando essas pessoas, fazendo quarentena, os contactantes estão sendo isolados, tá? Ou seja, estão conseguindo controlar um país pobre, se eu não me engano, acho que até de comunista, se eu não me engano, mas é um país pobre que conseguiu, numa população de em torno de 9 milhões e 500 mil pessoas, se não me engano, que é a população do Vietnã, eles conseguiram controlar o processo. Assim como a Áustria, assim como a Alemanha está conseguindo, assim como a Suíça, nós temos vários cases de sucesso. Todos seguiram esta metodologia. Então, para obtermos sucesso, provavelmente, não quero ser aqui o profeta da desgraça, né, no grupo, mas para que a gente consiga um controle, nós temos, talvez, que rever o que nós estamos fazendo hoje, Gisele. Talvez temos que repensar como está sendo esse, entre aspas, esse nosso isolamento social. Me parece um pouco paradoxal que você diga assim para as pessoas, fique em casa, mas o comércio está aberto. Então, para que o comércio aberto se é para ficar em casa? Então, gera um conflito. Eu entendo que as pessoas, nesse momento, elas não sabem qual é a referência. Elas estão perdidas, estão sem referência. Eu devo seguir o quê? Quem é que está fazendo o correto? Qual é o Estado? Qual é a política do Brasil? Nós não temos uma voz de comando que esteja nos orientando a fazer de tal forma ou a não fazer. Então, Santa Catarina, o que Santa Catarina está fazendo não tem precedente em nenhum outro país do mundo. Ter feito um bloqueio por um período e abrir praticamente, né? Com exceção do que hoje, de eventos e escolas, nós estamos praticamente funcionando, né? Um certo, entre aspas, controle, mas abrimos isso em pleno aumento da curva. Ou seja, nem chegamos ainda ao número que, sei lá, espero que seja um número bem menor, mas nós nem chegamos ao nosso pico. Então, me parece um contrassenso que essa medida tenha sido tomada, e talvez a gente venha pagar um preço por isso, Gisele. Eu espero que seja bem baratinho. Bom, eu tenho só uma última pergunta, né, que foi feita aqui agora. Tem alguma relação com as falas que foram feitas agora? Deixo depois para a gente fazer a conclusão aí do nosso momento. Já temos aí 1 hora praticamente de transmissão, né? Estamos concluindo já. Mas a pergunta está ligada ao remédio possível, né? Existe algum remédio que já se provou eficiente para evitar a evolução desta doença do Covid, especialmente na fase mais difícil da doença, que está ligada aos problemas respiratórios, pulmonares? Do que vocês têm conhecido, acompanhado e verificado, já existe no mercado, no universo farmacêutico, algum remédio que tenha essa capacidade já, essa eficiência? Eu respondo? Posso só acrescentar uma pergunta aqui? Por favor. Eu vi também que foi feito teste aí, eu também não quero ser aqui a pessoa que vai trazer informação errada, mas ouvi falar também que o remédio usado para trombose estaria sendo útil para tratar os pacientes com o Covid-19 e que estaria sendo eficiente para amenizar os sintomas e para que a pessoa tivesse alta muito mais rápido, 2 dias. Confere isso? Não. Em relação à trombose, assim, tem indicações clássicas, porque o Covid, uma das manifestações que tem sido vista em pacientes de UTI são fenômenos tromboembólicos, inclusive que pacientes que desenvolvem AVC, desenvolvem problemas cardiológicos e por aí vai. Então, a monitorização do sistema de coagulação desse paciente tem que ser feita de uma maneira muito rigorosa, ou seja, estabelecer um protocolo rigoroso desse controle. Então, de certo modo, isso evitaria as complicações, mas não que o remédio tenha qualquer ação antiviral. E para deixar meus colegas falarem rapidinho, a notícia da final de semana passada foi o do Remdesivir, né? Uma medicação que apareceu aí como salvadora da pátria. Infelizmente, não. Tá? O Remdesivir é uma droga que foi usada na década de 90 para
tratar a hepatite C, não deu certo. Posteriormente, ela foi usada para tratar algumas infecções respiratórias. Não deu certo. Ela funcionava muito bem in vitro, no laboratório, mas não em vivo. Depois, essa droga foi experimentada para o ebola, como uma droga esperançosa para o tratamento do ebola. Também não deu certo. Ela ficou um pouco ociosa e agora, como é uma droga que tem uma ação inibidora de protease, ela tem uma ação, então, que atua, né, como antiviral, propriamente dito, ela foi feito um trial, um estudo amplo, que inclusive participou, pessoas do Brasil participaram desse estudo, e o que foi mostrado? Não houve diferença na mortalidade. Ela ficou um pouco ociosa, que usou o remdesivir, agora foi diferente do grupo, não teve desfecho diferente do grupo que não usou. O que aconteceu foi assim, diminuiu o tempo de evolução. Então, em média, as pessoas que não tomaram o remdesivir ficaram doentes, vamos dizer assim, 15 dias. Quem tomou ficou 11, mas a mortalidade não mudou. Então, esse estudo tinha um desfecho. Em medicina, a gente sempre fala assim, qual é o desfecho? A gente chama de endpoint. O que a gente espera com o estudo de um remédio? É que ele diminua a mortalidade. Não diminuiu. Aí eles usaram esse desfecho, chamado secundário, para botar a droga no mercado. O que eu particularmente acho? E o remdesivir ele só existe injetável, Gisele, ele não existe oral, ele é injetável. Eu penso que a droga deve ser usada antes, não em pacientes, e ela só foi usada em pacientes graves. Ela deveria ser usada como antiviral antes, não no momento que aquele paciente está crítico. Talvez a ação antiviral dela seja melhor no paciente antes de ficar doente. Aquele indivíduo, então, que tem um sintoma importante, receberia a droga ali. Me parece que o próprio laboratório tem o interesse de fazer estudos nessa fase. Agora, foi uma ducha de água fria que nós tomamos, porque nós tínhamos esse remédio como um provável antiviral que nos ajudasse no tratamento. Mas, quando foi comparado, e o estudo foi muito bem feito, a amostragem foi muito boa, ele não mostrou diminuição da mortalidade. Agora, vamos ver como é que ele vai se posicionar no mercado. Ele já está sendo produzido e distribuído, inclusive deve vir para o Brasil. O preço é exorbitante, tá? É um preço caríssimo. Ele vai entrar com o preço assim, de um apartamento, provavelmente, para ser usado durante 5 dias, que é o período de tratamento dentro de uma UTI. Então, foi uma coisa um pouco desesperançosa para a gente, que tínhamos nesse remédio um provável antiviral. E para terminar minha fala, eu não acredito num remédio, eu acredito que a gente vai acabar tratando o coronavírus que nem a gente trata o HIV, com combinações de antivirais, talvez 2 ou 3 antivirais. Me parece que esta deve ser a ideia, usar remédios que têm ação em proteínas diferentes do vírus. O coronavírus tem 82 ligações proteicas, ou seja, ele interage com 82 proteínas. Então, se a gente conseguir quebrar 3 ou 4 dessas interações, talvez a gente tenha um efeito terapêutico ideal. Alguém vai comentar? Eu acho que na falta, né, como o senhor falou, nós não temos vacina, nós não temos um remédio efetivo para o tratamento da doença em nenhum estágio, nem no início, nem em fase intermediária, e nem em estágios mais avançados. Na falta, né, dessas medidas de vacinação e de medicação, o isolamento social ainda é o melhor caminho. É você evitar sair de casa se de fato você não precisa sair, se você precisa sair de casa, usar máscara, lavar suas mãos, utilizar o álcool gel, colocar isso nessa nova rotina, nesse nosso novo cenário que a gente está vivendo. Concordo. Eu acho que essa história de não acreditar muito, né, de eu não preciso usar máscara, ainda vejo gente torcendo o nariz para usar máscara, ou não mantendo os hábitos, talvez às vezes como a gente vê em outras realidades, né, nem todo mundo tem acesso à higiene, que seria o ideal, mas enfim, acho que toda a população tem sim que fazer sua parte, né? Perfeitamente. Muito bem, então, Jorge, eu passo a palavra para você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu nem sei se você vai encerrar, mas eu quero passar a palavra para você.
Certo. Com o coração todo grato, agradeço a você, Gisele, que aceitou o convite para a gente. Foi muito ruim, só homem falando na semana passada. Só tinha eu, o Marcos e o Amaury. Que diferença que faz, né? Quando as mulheres participam e colocam a sua maneira de se expressar e o pensamento muito mais amplo das coisas, né? Com a participação feminina. Então, muito obrigado, Gisele. A tua presença nas nossas conversas vão dar, com certeza, um caminho, um brilho muito maior. A Vanessa, a gratidão de aceitar o convite, né? O desafio de participar de uma conversa como essa. A preocupação que a gente tem desde o começo, quando a Amaury apresentou a proposta e trouxe para a gente a ideia da live, era que fosse um momento onde as pessoas pudessem ter acesso à informação, não no achismo, mas no que as pesquisas apresentam, no que a ciência coloca para a gente, e se é bom ou se é ruim, que a gente tenha pelo menos condições de encontrar a realidade um pouco mais próxima, né? Nenhum de nós tem ainda informações concretas, estamos ainda aprendendo com tudo isso, certamente vamos ainda descobrir e mudar opiniões no decorrer do tempo, certamente vai acontecer isso de novo, mas o importante é a gente estar fazendo isso baseado naquilo que é a realidade, ou o mais próximo da realidade possível, né? Então, obrigado, Vanessa, por nos ajudar a alcançar um pouco mais esse caminho de busca da realidade, né? Eu que agradeço o convite de estar com pessoas tão capacitadas, que eu sei que estudam profundamente, que se dedicam à sua profissão, doutora Amaury, doutor Marco, Gisele, foi um prazer estar com vocês, Jorge, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Marcos, Amaury? Bom, sempre é bom estar aqui conversando. O Amaury começou na sua primeira fala, ele falou assim que nós não estamos com testes confiáveis. Eu tenho uma boa notícia para o Amaury. Chegou no mercado, e já chegou no mercado, está aí o método de ELISA, IgG, IgM, IgA, já tem no mercado, quimiluminescência, IgM, IgA, para nós dosarmos os anticorpos e principalmente IgA, que é muito específico para infecção do pulmão. Então, nós vamos ter respostas laboratoriais muito melhores do que com os testes imunocromatográficos, ou da gotinha, ou teste rápido, como queiram chamar, mas esses testes de ELISA, esses pontos que já estão circulando no Brasil, já foram liberados pela Anvisa, com as imunoglobulinas IgA, IgG e IgM, nós vamos ter a resposta, nós vamos conseguir saber quem tem um contato com o vírus, ou na fase aguda, ou já formou os anticorpos. Então, eu acho que é uma coisa muito boa que chegou no mercado, já está sendo vendido aí, vai dar uma resposta muito boa para nós. Agradeço ao convite, muito bom estar, é uma quarta-feira de aprendizado. Aprendo muito aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Só um parênteses muito rápido, né? A gente acabou de receber a notícia também da descoberta, né, de qual é o anticorpo que age, né, quando a pessoa é infectada pelo coronavírus. Então, certamente a gente não vai falar disso hoje, mas deve ser o assunto de uma próxima conversa, né? São notícias muito boas aparecendo, né? Não sabia dessa do teste, mas devagarinho a gente vai percebendo que as notícias boas vão ganhando lugar, né? Com base científica, com reconhecimento científico, que é muito importante. Espero que as palavras do Amaury, que nos deixam tão preocupados, né, possam realmente serem substituídas pela esperança, né, de a gente querer sair dessa com mais qualidade. Amaury. Eu fico muito grato, como a gente vem falando, e eu vou continuar falando em todos os eventos que a gente tiver juntos, né? Nós estamos aqui como transmissores da ciência. Nós estamos aqui para trazer as verdades, estamos aqui para discussão, para codificar as informações e tentar fazer isso ser mais digerível por parte das pessoas leigas, né, que estão ávidas por informações, eu acho que de confiança. Vanessa é uma parceira de longa data, de uma competência ímpar, não podia ser diferente, a presença dela aqui, acho que ela trouxe a experiência. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas nós vamos voltar com a Vanessa. Eu tenho muita curiosidade de saber o perfil das pessoas que estão coletando exame e estão fazendo esse teste. Ela pode, no futuro, passar isso para a gente, até com mais dados. O Marco
como sempre, nosso parceiro. Acabo de aprender mais uma com ele agora, não sabia dessa entrada desse teste no mercado, realmente é uma boa notícia, né? Tomara que a gente viabilize isso, né, Marco, do ponto de vista clínico. Gisele, que bom revê-la, né? Abrilhantou, com certeza, também concordo contigo, estava muito chato semana passada, né? 3 homens aqui. Hoje ficou muito mais leve, muito mais bonito, muito mais florida a apresentação, e eu acho que foi excelente a noite. E a você, cara, muito obrigado pelo convite e por essa iniciativa, né, de continuar com a nossa quarta do saber, né? Essa quarta que a gente está sentindo já saudade de estar na cafeteria, nos nossos encontros de filosofia, principalmente, né? E que a gente possa voltar a isso logo. Novamente eu digo, eu quero estar errado, tá? Eu faço questão de estar errado, quero que a Gisele diga, você falou bobagem aquele dia e tal. Mas realmente é uma visão que a gente tem visto e tomara que ela seja diluída, né? Que a luz da ciência traga para a gente o caminho que a gente vai realmente tomar. Que a gente possa ter surpresas cada vez mais agradáveis. Nós todos somos ávidos por isso, né? Para poder, como eu falei, um dia voltar àquela vida que a gente tinha anteriormente. Até lá, vamos procurar fazer tudo de melhor que a gente conseguir, né? Em termos de ciência, de diagnóstico, de tratamento, de cuidado, de orientação. Esse é o nosso dever. Eu acho que essa é a nossa função, essa é a nossa missão, melhor dizendo. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Bom, eu só vou me despedir também agora e gostaria muito que você, Gisele, né, que deu início com a gente hoje, aí, a participação, fizesse a finalização. Você é muito melhor nisso do que eu, com certeza. Agradeço muito, viu, Jorge? Para mim é um prazer enorme estar aqui. Lamento não poder ter conseguido estar aqui semana passada devido a um monte de bagunça na vida, né? Mas é um prazer enorme estar aqui com pessoas que eu sei que estão cara a cara com o conhecimento, estão trazendo o conhecimento nesse momento que a gente deposita toda a nossa confiança na ciência. Então a gente quer estar aqui com vocês, juntos para trazer o que há de mais recente informação, como o Dr. Marco acabou de falar desse exame, a gente vai falar mais disso então. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço a participação e agradeço principalmente o convite de poder estar com pessoas especialíssimas aqui que me enchem de honra, viu? Então quarta-feira que vem estaremos juntos? Com certeza. Com certeza. Então, maravilha, vamos esperar 7h30, quarta-feira que vem a gente vai estar junto aqui, o Jorge vai passar pra gente tudo aqui, os assuntos, e a gente vai debater muito mais com as perguntas do público que vão poder participar, porque afinal de contas é para todo mundo que tá aqui assistindo. Chama os amigos, diz para todo mundo que tem informação quentinha aqui pra gente ficar bem informado e também, claro, tentar aliviar um pouquinho esse estresse pra gente ficar forte e combater esse vírus horrível. Máscara, tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva.